Meninos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia. Para quem não me conhece, eu estarei aqui para realizar a leiturinha geral de vocês, ok? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês esta semana, Leão. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Elemento fogo, leoninos. Lembrando que as leituras são gerais, coletivas, não vão ressoar com todas. Se for o seu caso, solte para o universo, absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês, ok? Leoninos, espiritualidade, por gentileza, como que estará a energia dos leoninos que se conectam a esta leitura de hoje? Como que estará a energia dos leoninos? Gratidão, Leão. Lua, pendurado. Leoninos. Eu vejo essa semana leoninos com muitas dúvidas, muitas inseguranças, tá? Ou pensando muito em alguém. Aqui a gente pode estar falando de saudade, pensando muito em alguém, tá? Algo que ficou meio estagnado entre vocês. Eu vejo vocês querendo sair dessa estagnação. Vocês tendo um novo olhar em relação a algo que aconteceu entre vocês. A gente pode estar falando de uma reconciliação de amor, amizade, família, tá? Vocês pensando muito em alguém aqui. E, então, tendo um novo olhar em relação, uma nova perspectiva em relação ao que aconteceu, tá? Então, se eu estava me achando certo, me achando certa, enfim, eu mudo essa maneira de pensar, eu mudo a forma de enxergar o que aconteceu. Tá? Alguém querendo sair de uma estagnação, porém existe um receio, existe um medo, né? Alguém que está pensando muito, 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 criando 1000 possibilidades na cabeça. Se eu procurar essa pessoa, será que essa pessoa vai brigar comigo? Será que essa pessoa vai me atender? Será que essa pessoa vai querer falar comigo? Será que ela ainda gosta de mim? Será que ela já tá com outra pessoa? Será que ela ainda tem sentimentos por mim? Muitos Serases aqui. Muitos Serases. Tá? Mas eu vejo vocês querendo sair de uma estagnação daqui. Aqui vocês têm um despertar, tá? Em relação a uma situação aí que vocês tiveram com alguém. Que vocês se afastaram, que vocês se desentenderam, pode ser um chefe também, pode ser alguém, um colega de trabalho, tá? Vocês adaptem aqui. Vocês pensando muito em 1000 possibilidades, tá? Se for um chefe, colega de trabalho, o que ele vai pensar? O que ela vai pensar se eu voltar atrás em algo que eu falei, né? Ou o que vai pensar se eu for procurar, se eu falar alguma coisa, entende? De repente a briga foi muito feia, enfim, algo do tipo, tá? Vamos ver o que mais aqui. Ó, intuição. A Lua traz energia de intuição também. Vocês vão estar muito intuitivos essa semana. Muito, ó, tô falando, vocês querem falar com alguém aqui. Vocês estão querendo resolver alguma coisa com alguém, tá? Tem algo que está incomodando vocês, Leão, e não é de hoje. Vocês estão tentando passar uma imagem para todo mundo aí, para todos os colegas, para os familiares, enfim, para todo mundo aí, ou para um ex, uma ex que você se afastou, tá? Eu fico postando fotos aí, imagens que eu tô feliz, que eu tô conhecendo outras pessoas, que eu tô indo pra balada, enfim, que eu tô viajando e não sei o que, não sei lá. Pode até ser que vocês estejam fazendo, mas assim, feliz? Feliz mesmo? Não tava, não. Tá? Se for relacionamento amoroso, tá? Então eu vejo vocês querendo sair de uma estagnação aqui. É como se tudo ficasse estagnado entre vocês aqui. Eu quero dizer que eu amo essa pessoa ainda, eu quero dizer que eu tenho sentimentos por essa pessoa ainda, mas eu tenho receio como essa pessoa vai reagir, enfim, e eu não falo. Ou por orgulho eu tento mostrar que eu tô feliz, que eu tô seguindo adiante, enfim. Tá? Por isso que eu falei, eu tenho uma mudança de ponto de vista. Será que eu tava agindo certo? Né? No final, com esse meu orgulho, eu me dei mal. Entende? Porque aí o tempo passou e agora eu fico nessa paranoia mesmo que realmente o tempo passou. Essa pessoa pode mesmo estar com uma outra pessoa, por exemplo. Ou o sentimento pode ter acabado, né? Por causa do meu orgulho. Por eu ter segurado, por eu não ter me revelado, né? Pode ser uma pessoa nova, que você nunca teve um relacionamento também. Porque eu não falava, eu não me posicionava, eu não dizia com todas as letras, entende? Então a pessoa ficava na dúvida. Nunca entendia o que eu queria, se eu queria algo sério, se eu não queria, se eu queria amizade, se eu não queria, entende? Se eu queria só prazeres momentâneos, ou se eu queria algo realmente mais consistente, tá? Então aqui a gente pode estar falando de alguém, de algum leonino que
que passou uma imagem de alguém que esconde coisas também. Que fala com outras pessoas, justamente porque faltou o quê? Um posicionamento. Alguém que não deixou muito às claras, faltou dizer exatamente o que eu sentia. Deixar claro, eu quero você na minha vida, eu quero namorar com você. Então é alguém que não deixava as coisas claras. Então isso acabou gerando dúvidas para essa pessoa. Entende? Tá? E eu vejo vocês tendo uma clareza, vocês ouvindo a intuição, vocês sendo muito intuídos, né? A pensar, repensar, rever tudo o que aconteceu, né? E entender o porquê dessa pessoa ter se afastado, o porquê não deu certo, enfim. De repente vocês até estavam escondendo mesmo alguma coisa, né? Para alguns casos, tá? Mas para outros não. Só que essa dúvida, essa insegurança de vocês passou essa impressão para essa pessoa, tá? Trouxe essa estagnação entre vocês. Entendeu? Isso pode ser para qualquer área da vida de vocês, tá, gente? Se for trabalho, alguém perdeu a confiança em vocês, entende? Porque parecia ser muito, né? Porque você não falava o que você tinha que falar, né? Você não se posicionava aqui. Então, por exemplo, eu tô sabendo, eu tô vendo que tem algo errado, que tem fulano que tá aprontando, tá fazendo coisa errada, entende? Eu acho que eu tenho que falar, mas eu não falava, por exemplo, né? E aí o seu superior aí acaba descobrindo que você sabia, que você sabia do que estava acontecendo e você não falou. Então você acaba deixando uma imagem de uma pessoa meio duvidosa. Será que essa pessoa realmente é uma pessoa que a gente pode confiar, né? Que diz que é uma pessoa que veste a camisa aqui da empresa, mas ao mesmo tempo está sabendo que está acontecendo coisas por debaixo dos panos e não fala, né? Mas às vezes você não falou, não é porque você concorda com o que aquela pessoa estava fazendo, por exemplo. Não significa que seja isso, né? Pode ser que você não falou por uma insegurança mesmo, né? Insegurança das consequências disso se você contar, entende? Só que você acabou passando a imagem de alguém não muito confiável, tá? Então, para trabalho, a gente pode estar falando disso aí, né? Trabalho, relacionamento, você acabou passando a imagem de uma pessoa meio duvidosa, uma pessoa que não sabe o que quer, uma pessoa que esconde coisas, né? Tá? Aqui tomem cuidado com questão de saúde, tá? Aqui pede para vocês terem uma certa atenção com a saúde de vocês, Leão. Busquem por auxílio médico se vocês estão sentindo que tem alguma coisa de diferente, tá? Não fique imaginando também mil coisas, tá? Porque a Lua traz essa energia de paranoia, né? Pra qualquer área da vida aí, tá? Eu só fico pensando mil coisas aí, né? De repente não é nada, eu fico achando que é uma coisa assim, né? Do outro mundo. Que eu vou morrer semana que vem. E não é, por exemplo. Né? Então não fica criando minhocas, não fica se automedicando, né? Você pode estar tomando remédio achando que é para resolver um problema e na verdade seu problema é outro. Então quer dizer, o remédio lá não está fazendo efeito nenhum ou pode estar gerando um outro problema, inclusive, tá? E aqui tem até casos até mais sérios, tá? Para leoninos, que vocês estão negligenciando, vocês não estão buscando por ajuda médica, tá? Vocês falando no sentido assim, eu não tenho tempo, que não sei o quê. Eu sempre falo, tempo ninguém tem. Se arranja, né? E para a saúde tem que ter tempo, tem que colocar na agenda, porque sem saúde a gente não faz nada, né? Então alguém está teimando aqui em adiar visitas ao médico aqui e pode vir a acontecer algo que force vocês a ter que parar mesmo, tudo que vocês estão fazendo, qualquer atividade, trabalho, tá? Vocês caindo de cama ou sendo internados, tá saindo aqui, Leão, então abra um olho com isso, tá? Ok? Vamos ver o que mais para Leão. O Sol. Rei de Copas. O que tá no desafio de vocês aqui? Tem uma lamentação aqui. Leão. Ai, meu Deus do céu. Leão. Eu não sei com o que vocês se desentenderam aqui, tá? Um colega de trabalho, um chefe, uma amizade, um amor. Mas eu vejo que vocês têm muito sentimento por essa pessoa. Só que vocês realmente não demonstram. Lembra que eu falei?
Por mim, eu queria estar dizendo pra essa pessoa que eu amo ela, que eu sou apaixonado por ela, que eu tenho saudades dela, dessa pessoa. Quando eu falo dela, é dessa pessoa, tá? Pode ser um homem, tá? Mas eu não falo. Por quê? O que tá no desafio de vocês? O sol. O sol no seu lado sombra, ele fala de uma pessoa que se acha. Então, quer dizer, eu tenho sentimentos por alguém. E eu acredito que essa pessoa também tenha sentimentos por mim. Essa pessoa vai vir atrás de mim. Uma autoconfiança muito exagerada aqui. Tá? E que o que acontece? Trouxe arrependimento. Tem algum leonino aí que se arrependeu. Eu devia ter falado, eu devia ter ido atrás, eu devia ter insistido, né? Então, assim, como eu deixei passar, agora eu tô nessa... E agora? Aí vem a paranoia, né? Agora essa pessoa pode estar realmente já com outra pessoa, pode ter conhecido outra pessoa, já pode ter me esquecido, entende? Mas é alguém que aqui... vacilou aqui, tá, Leão? Então tá no desafio aqui de vocês. Para alguns casos, vocês vão precisar superar isso aqui ainda. Entende? Porque é algo que realmente pode trazer, se já não trouxe, né, pode trazer muitos arrependimentos aqui, tá? Então tá no desafio de vocês aqui, ó. Demonstrar mais. Porque o Rei de Copas, ele fala de uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa. Pode ser que vocês já tenham filhos em comum, pode ser uma pessoa com quem vocês eram casados também, né? Vocês têm filhos em comum? Não necessariamente, pode ser seus filhos, né? Mas uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que carinhosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa até romântica para alguns casos, tá? Eu insisto em falar alguns casos porque não são todos, né? Que romance tá em falta aqui, hoje em dia. Entende? Só que, então, vocês têm que trabalhar isso aqui, porque vocês têm essas características, mas vocês não demonstram. Por quê? Porque aqui eu tô falando com leoninos muito inseguros. Precisa trabalhar isso daqui. Mas eu tô me conectando com leoninos que vão superar isso daqui, tá? Porque aqui tá no bloqueio, porém já tá aparecendo essa energia aqui. De mudança de ponto de vista, de sair de uma estagnação, de falar aquilo que tá entalado, entende? Eu sinto algo e eu falo outra. Eu amo essa pessoa, mas eu demonstro que eu tô com raiva. Eu gosto dessa pessoa, eu tenho consideração, eu tenho admiração, mas eu demonstro que eu estou, que essa pessoa não faz diferença, que é uma pessoa indiferente na minha vida. Tá? Tem gente que tá atraindo para si sofrimento de graça, tá, Leão? Por um excesso de confiança aqui. Então tomem cuidado com isso, tá? No desafio de vocês, tá? Mas para muitos casos aqui, vocês já trabalharam isso aí, vocês vão superar isso daí. Tá? Porque quando a pessoa se acha demais, tem muitos negócios, é a pessoa que tem que vir atrás, a pessoa que tem que correr atrás de mim, que não sei o quê, que não sei o que lá, né? Quando a pessoa tem muito disso, é uma pessoa que tem muita insegurança, né? Por quê? Porque é medo de se sentir, sabe? De se sentir menos, sabe? Sabe assim? Aquela pessoa que se alguém termina com você, você tem que falar que você que terminou. É bobagem, aqui é bobagem. É uma coisa boba, tá? Por isso que eu tô falando. Tem gente aqui, tem leoninos aqui que podem ter perdido oportunidades ou estar perdendo uma oportunidade aí e sofrendo de graça. Vocês mesmos estão fazendo isso com vocês, tá? Então, se é um chefe, né? Alguém que eu falei, alguém do trabalho, um sócio, alguma coisa assim, é a mesma coisa. Eu esperando sempre que o outro venha me procurar, o outro que venha se desculpar, o outro que venha, entende? Resolver a situação, né? Então tem um excesso de achismo aqui, né? E eu tenho consideração por essa pessoa, hein? Eu tenho consideração. Eu me arrependo de ter perdido essa sociedade, eu me arrependo de, sabe, ou ter perdido, ou de repente nem perdeu, mas ainda tô em sociedade com essa pessoa, mas o clima ficou meio hostil, ficou meio estranho entre a gente, sabe assim? Né? Porque essa pessoa já não confia muito em mim, eu passei uma imagem de uma pessoa meio duvidosa, né? Pro meu sócio, pro meu chefe, né? Então, existe a necessidade de ser mais claro, de ser mais objetivo, entende? De falar o que está pensando, de falar o que está sentindo, né? Às vezes a gente toma atitudes em função do medo, da insegurança, entende? Atitudes que eu não queria ter tomado, mas eu tomo, eu acabo sendo dominado por isso, é uma energia assim. Então, existe a necessidade de trabalhar isso daqui, tá? Ouvir mais a sua intuição,
ouça a sua intuição. A minha intuição está dizendo que vale a pena, a minha intuição está dizendo vai lá e conversa, vai lá pede desculpa, vai lá e resolve, mas o meu medo fala mais alto. Aí trava tudo. Tá? Só que aqui eu vejo leoninos que vão trabalhar isso daqui, vão superar isso daqui, vai falar o que tem que falar, vai procurar quem tem que procurar, vai resolver o que tem que resolver, entende? Eu tenho um despertar aqui. Tá? O que mais para leão? 7 de paus. A morte. Tá vendo? É isso mesmo. Aqui, ó. Aqui, se a gente vai falando de trabalho, tá? Alguém que ficava muito na defensiva, tá? Eu vejo vocês estão finalizando isso daqui, ó. 7 de paus com a morte. O 7 de paus é energia de alguém que fica muito na defensiva. Então, de repente, alguém, sabe assim, eu defendo uma ideia minha, eu defendo um posicionamento meu, por medo, por insegurança que seja, mas eu defendo, tá? Só que isso muda, tá? Isso muda. Agora, mesmo que eu tenha que enfrentar pessoas que podem não gostar se eu me manifestar, se eu me posicionar, se eu falar o que eu tinha que falar, né? Que nem aquele exemplo que eu falei, né? Eu tô vendo que fulano tá fazendo coisa errada. E eu podia estar falando pro meu chefe, que eu confio, eu tenho uma amizade até excepcional com o chefe ali, né? Mas eu não conto. Por quê? Porque eu tenho uma insegurança, porque eu tenho receio do que... porque essa pessoa que tá fazendo isso aí é uma pessoa que, de repente, sei lá, tem uma certa influência em relação a outros funcionários, entende? Então, se essa pessoa falar mal de mim, pronto, o resto dos funcionários, todo o restante da empresa não vai ficar de cara virada para mim. Então, por medo dessas consequências, eu não conto. Por exemplo, é um exemplo que eu tô colocando, tá? Então, aqui mesmo que eu tenha que lidar com pessoas que vão ficar contra o que eu vou fazer, contra as minhas atitudes, enfim, eu não quero saber, tá? Ó, morte. Eu vejo você sinalizando essa energia, tá? De ficar com receio, né, das ameaças, das consequências, enfim. Se eu achar que eu devo fazer, né, então eu defendendo aqui uma ideia, eu defendendo um ideal, eu defendendo uma pessoa, né, então assim, se eu acredito que é o certo, eu vou fazer o que é certo. Independente dos outros acharem ruim ou não, independente de todo mundo virar a cara pra mim ou não, tá? Mas eu vejo que vocês vão finalizar essa energia aqui, tá? Estrela, ó, energia de cura, tá? Então, se vocês estão pensando que se eu falar, se eu me posicionar algo que eu já deveria ter falado, por eu não ter feito isso aí, agora meu chefe olha pra mim com um olhar de desconfiança, acha que eu não sou uma pessoa confiável, né? Quando, na verdade, eu tenho muita consideração por ele, pelo meu chefe, né? Só que eu passei com essa minha atitude, com essa minha covardia, eu passei a imagem, entende? De uma pessoa não confiável. Só que eu mudo isso daí, tá? Eu vejo vocês mudando isso aí, vocês finalizam essa postura de vocês aí, tá? De insegurança e tudo mais, que estava trazendo uma estagnação, deixando de falar o que eu tenho que falar aqui, e tem uma energia de cura. Então, quer dizer, não vai dar ruim pra você. Então, de repente, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, que você tem medo que todo mundo fique contra você, né? Esse chefe vai acabar se posicionando, tomando uma atitude aí que você seja visto, inclusive, como um herói, como uma pessoa realmente honesta, uma pessoa que merece o respeito de todos, enfim, tá? E mandando embora aqueles que forem contra você. Tem alguma coisa assim, tá? É algo ao seu favor. Entende? É como se fosse assim, o que você tinha para falar, o que você tem para falar, é o correto. Então, tipo, não tem como dar ruim se você falar a verdade, entende? E se der ruim é porque esse lugar realmente não era para você. Entendeu? Tá? Supondo que, eu vou tomar vou ter um outro posicionamento, vou ter uma outra postura diante disso, se acontecer de novo, eu vou fazer de forma diferente, tá? Aí eu faço de forma diferente, eu vou lá, conto pro meu chefe que eu tenho muita consideração e, infelizmente, eu não sei o que acontece ali, porque para alguns casos pode acontecer, o meu chefe resolve me mandar embora. Eu perco meu emprego. Né? Ou o chefe mantém, não consegue ter controle em relação a essas pessoas, né, que ficam contra mim e eu acabo pedindo as contas, porque eu não aguento a pressão, por exemplo.
né? Então é porque aquele lugar realmente não era mais para você, mas tem a energia da estrela, tem a energia da cura. Provavelmente, né, muito provavelmente, surgirá uma outra oportunidade para vocês, né, que vai ser muito melhor do que esse onde você estava, né? Há males que vem para o bem, né? Então é como se fosse assim, tinha que acontecer algo para você realmente sair daí e se permitir viver uma experiência muito, muito melhor, entendeu? Mas nunca vai acontecer algo de ruim com você se você agir, né, de forma verdadeira, clara e transparente, como se deve, entende? Porque aqui você não está falando para alguém só para dedar, de maldade, para prejudicar alguém. Você está falando porque é alguma coisa errada, é algo que realmente vai prejudicar a empresa, e você, por consideração à empresa, ao chefe e tudo mais, você está falando, entende? Então você não está fazendo as coisas mal intencionado, com a intenção realmente de ferrar com alguém, enfim, né? Tá? Por isso que tem essa energia de cura, independente do desfecho, né? De vocês serem mandados embora, se não, né? Tá? O que mais para Leão? O que mais? O Mago. Os enamorados. Eita, Leão. Tô falando. Aqui, ó, se a gente vai falando de relacionamento, Valete de espada, 5 de paus. Vocês estão vendo alguma... Gente, aqui pra grande maioria... Deixa eu ver. Não necessariamente. Pode ser reconciliação, mas pode ser uma pessoa que você nunca se declarou, porque você tem medo, lembra? Então você conversa com essa pessoa, de repente é uma pessoa que você está conversando. Você conversa como se fosse amigo, amiga, mas na verdade você tem sentimentos por essa pessoa. Você tem ciúmes dessa pessoa, né? Você é apaixonado por essa pessoa. Tem alguém apaixonado aqui. Leoninos apaixonados aqui por alguém, tá? Então, ou uma reconciliação, ou uma pessoa nova. Independente disso, tá? Eu vejo uma pessoa que vocês têm uma conexão muito, muito forte. Vocês são muito parecidos, têm princípios muito parecidos, ideais muito parecidos, propósitos, o jeito de ser. Vocês se entendem muito bem aqui, tá? Se for uma reconciliação, vocês se afastaram porque você passou essa imagem de dúvida para essa pessoa, do jeito que eu falei. Entende? A pessoa achando que você estava escondendo algo. Na verdade, você pode não ter escondido nada. Para alguns casos, você escondeu mesmo, o Leão. Mas para outros casos, não, você não estava escondendo nada. Mas você, por essa falta de se posicionar e falar de forma mais clara, demonstrar o que você realmente sente, né? Você acabou passando uma imagem de alguém que realmente que se acha, uma pessoa que, entende? Uma pessoa aventureira, né? Tá? E se for uma pessoa nova, é alguém que de repente você estava esperando demais que essa pessoa viesse atrás de mim, que partisse dessa pessoa, tomar uma atitude, né? E isso só foi trazendo estagnação, tá? Então eu vejo vocês vibrando a energia do mago, o mago e os enamorados. Nossa, gente, aqui vocês querem manifestar essa conexão, ou reconexão. Vocês são muito apaixonados por essa pessoa, tá? Por isso que eu falei que mesmo reconciliação ou pessoa nova que vocês nunca se declararam, é como se vocês tivessem demorado demais aqui. Então por isso que vocês criam essa paranoia, porque o tempo foi passando, o tempo passou e agora eu não sei se essa pessoa realmente, agora pode ser que essa pessoa realmente esteja com outro já, né? Uma outra pessoa, enfim. Só que eu continuo apaixonada por essa pessoa. Só que aqui eu vejo que são leoninos que vão manifestar. Agora eu vou falar. Agora eu vou pra cima. Agora eu vou lutar pelo que eu quero. Eu não vou perder, não. Tá? Então se alguém tava se achando aqui, ó, vai baixar a bolinha, tá? Vou demonstrar meus sentimentos. Eu vou deixar muito claro aqui o que eu realmente quero. Tá? Então eu tenho um novo posicionamento, um novo olhar em relação ao que aconteceu. Eu percebendo que eu fui muito, né? Me achei demais, fiquei esperando que os outros corresse atrás de mim, ou eu achei que eu estava certo, se for uma reconciliação, e não era bem assim, né? Entende? Deixei o orgulho falar mais alto, então eu tento mostrar que eu tô feliz quando eu não tô, né? Para essa pessoa, ou para outras pessoas, amigos também, inclusive. Ó, eu vejo vocês observando essa pessoa pela internet e vocês estão percebendo que tem concorrência, por isso que vocês estão nessa paranoia aí, ó. Alguma coisa vocês viram pela internet que sugere que essa pessoa possa estar com outra pessoa já. Tá? Ou vocês estão perguntando para pessoas em comum e essas pessoas em comum contaram para você que né, esse seu ser de luz aí pode estar conhecendo outras pessoas, enfim, tá? Olha,
eu quero equilibrar uma situação aqui, ó. Porque uma falta de posicionamento meu acabou me trazendo sofrimento, dor. Eu querendo equilibrar uma situação aqui. Eu saio da corda bamba, eu me decido, tá? Então, se é uma pessoa que não se posicionava, uma pessoa que não falava as coisas com todas as letras, né? Eu até brinco, né, no outro canal, Cristalina Tarot, que tem pessoas que parecem aquele negócio, o caso indefinido, né? Que tem uma música com esse nome, né? O caso indefinido. Então você não sabe se é crush, se é namorado, se não é, se é ficante, se é... Enfim, se você vai ver essa pessoa amanhã, se não vai ver mais, nunca mais. Você não sabe, porque a pessoa não se posiciona. Uma hora ela se mostra extremamente apaixonada. No outro dia, essa pessoa mal fala com você. Então, quer dizer, né? Aí você esfria, aí você pensa, então essa pessoa só queria aventura comigo. Aí depois, chega uma semana depois, essa pessoa morrendo de amores, fazendo bombons e flores pra você. E, cara, pô, qual é? O que você quer comigo, afinal? Né? É o pendurado sacerdotisa. Se for reconciliação, vocês não estão falando com essa pessoa, né? Tem o silêncio total aqui, tá? Que trouxe essa estagnação aqui. E se for uma pessoa nova, vocês ouvindo a intuição de vocês aqui, tá? Pra sair dessa estagnação. Então, nem que eu tenha que fazer algum tipo de sacrifício. É um sacrifício pra mim falar, né? Eu tenho uma dificuldade de expressar o que eu sinto, né? Ó, valete de copas, cavaleiro de espadas. Vocês vão muito rápido, né? Eu vejo vocês indo muito rápido na direção dessa pessoa. Se for reconciliação, pedindo desculpas, pedindo uma nova chance. Se for uma pessoa nova, você se declarando com essa pessoa. Muito rápido, eu querendo conversar, esclarecer alguma coisa. E aqui é um pedido, uma proposta de amor. Tá? Ó, que lindo. Que lindo. Que bacana. Fico feliz que vocês tenham superado essa energia de inseguranças aqui, tá? É muito ruim você ficar nessa posição esse posicionamento, né? Signo de peixe, signo de câncer, aquário, Áries, gêmeos, escorpião, Áries muito forte, peixes eu já falei, né? Sagitário, tá? É isso, Leão, é isso que eu tenho pra vocês, espero ter ajudado de alguma forma, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, deixem aí nos comentários se essa leitura fez algum sentido pra vocês, se isso já está acontecendo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades e a gente se vê numa próxima leitura, ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais, tchau, tchau!